Cheguei um pouco atrasada porque eu tava com problema na internet, tá, gente? Tava tentando ajustar tudo aqui. Vamos esperar as pessoas chegarem. Já tem gente chegando. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Porque a minha internet hoje deu uma travada aqui em casa, que eu achei que eu não fosse conseguir fazer, mas deu tudo certo. Só me confirma se tá me vendo e me ouvindo bem, pra gente poder começar. O pessoal tá chegando, tô vendo vocês entrando aí. Hoje então a gente vai falar sobre medo, especialmente sobre medo em crianças, porque eu recebo muita demanda de pais, na realidade, a demanda não vem das crianças, né, vem de pais que acham que o filho é medroso, que tem medo de tudo, que tem medo de sei lá o quê e não quer que o filho tenha mais medo. Hoje a gente vai falar sobre isso, porque criança tem medo sim, na verdade ser humano tem medo sim. E eu vou explicar por que a gente tem medo, por que o medo é necessário pra gente. Pessoal que for chegando depois, vai acompanhando, depois a live fica salva, então quem não conseguir pegar do começo ou quem não puder ficar até o final, a live fica salva depois, a Sujuriz reprisa no site, fica salvo e aí vocês podem acompanhar depois o pedaço que vocês perderem. Então a gente vai começar falando que o medo é uma reação normal e natural do ser humano. A gente precisa ter medo, eu falo isso para todos os meus pacientes, porque às vezes eu pergunto, e aí, você tem medo de quê? Para as crianças, né? E eles querem bancar os corajosos e eles falam, não tenho medo de nada, tia. Aí fala, eu duvido. Eu duvido que você não tenha medo de nada. Se aparecer um leão aqui na sala, você não vai sair correndo? Eu vou. E é aí que eu quero entrar agora do porquê que a gente precisa sentir medo. Então, usando esse exemplo do leão, que eu acabei de falar pra vocês, se a gente tá andando numa floresta, numa selva, e a gente se depara com um leão, se a gente não sente medo, a gente vai lá fazer carinho no leão. Ai, que bonitinho, ai, que gracinha. E aí a gente vai acabar morrendo, né? O leão vai dar uma bocada na gente e a gente morre. Então, a gente precisa do medo pra gente sobreviver. Então, o medo, ele avisa, olha, você tá numa situação de perigo, corre. Ou luta, se você tiver recurso pra lutar, pra encarar. Então, outro exemplo, se você chega na beira de um prédio, lá do 20º andar, e se você não sente medo, você vai pular e você vai morrer. Você precisa sentir o medo para o seu cérebro falar, olha, é bom você não fazer isso, não vai ser legal você pular do 20º andar de um prédio. Então, o medo, ele é necessário, extremamente necessário, essencial para a nossa sobrevivência. A gente precisa sentir medo, senão a gente não vai sobreviver, a gente vai morrer, e se a gente não tivesse medo de nada, a gente não estaria aqui. A espécie humana teria acabado milênios atrás. Com base nisso, hoje a gente vai falar sobre medo de criança, que, obviamente, assim como é natural para os adultos, também é natural para as crianças. As crianças, elas sentem medo sim,
E vou também dar umas dicas de como lidar, e no final a gente vai falar sobre um tipo de transtorno que envolve o medo. Mas isso lá pro final, então assiste até o final que eu vou falar só por último. Então, tem a mesma função na criança, a função de sobrevivência. Então, ou você vai enfrentar esse medo ou você vai correr. Geralmente a criança ela não tem recurso para enfrentar. Então ela vai correr, ela vai fugir do medo, ela vai evitar a situação que causa medo nela. Os medos eles são mais intensos na faixa etária de 4 a 6 anos, que eles intensificam mais e tende a melhorar depois dos 7. Melhorar não significa que vai sumir, mas a gente vai falar sobre isso porque que depois dos 7 melhora. Então, a situação, o sentimento do medo, geralmente ele surge na criança quando ela vai enfrentar uma nova situação, ela vai enfrentar o desconhecido. Então pode ser uma escola nova, pode ser uma mudança de cidade, pode ser uma separação dos pais, ou pode surgir também diante de uma experiência traumática. Então, por exemplo, uma criança ela foi atacada por um cachorro. E ela pode desenvolver um medo de cachorro, porque aquilo teve um impacto emocional e físico, nesse caso, né? Nessa criança, e ela pode sim desenvolver um medo por cachorros. Então, a gente tem o medo normal, que foi esse que eu falei pra vocês, do medo que a gente precisa para sobreviver, e o medo patológico. O medo patológico, o medo ele se torna patológico, né? Quando ele começa a impedir você de exercer as suas atividades diárias. Então, ele começa a atrapalhar a sua vida pessoal, a sua vida social, a sua vida profissional. Qualquer âmbito da sua vida, esse medo começa a te atrapalhar. É aí que ele começa a ser patológico, é aí que a gente precisa olhar com mais atenção para isso. Principalmente no caso de criança. Se a gente não olha, se a gente ignora ou se a gente trata como besteira, esse medo pode virar uma fobia. E fobia, obviamente, tem tratamento, né? A gente consegue melhorar uma fobia, mas dá mais trabalho. Não tem por que a gente transformar o medo de uma criança em uma fobia, né? Chega a ser um pouco de maldade. Então, tem o medo invasivo, que é aquele medo que impede a pessoa de comer, de dormir, de sair, de ir trabalhar, de ir para a escola, que impede realmente as atividades diárias, e o medo desproporcional ao risco real daquela coisa. Então, imaginar a situação do cachorro de novo. Tem o risco do cachorro. O cachorro pode te morder. Qualquer cachorro pode te morder. Mas o medo desproporcional te faz encarar aquele cachorro como um lobo. Então, às vezes, o cachorro é uma raça pequena, mas você encara ele como um lobo, como se ele tivesse o mesmo perigo de um lobo. Esse é o medo desproporcional. Você dá uma dimensão muito maior do que de fato é. E dentro desse medo desproporcional, a criança ela não consegue ser distraída ou tranquilizada. Então, por exemplo, a criança está no meio de uma crise, com muito medo, chorando, esgoelando, e aí você tenta distrair ela para outra coisa. Ai, olha ali o passarinho, olha o brinquedo, calma, respira. Dentro do medo patológico, dentro do medo desproporcional, isso não acontece. Então, é uma forma da gente identificar se é um medo natural ou se é um medo patológico. Se a criança consegue se tranquilizar, é um medo normal. Se não, já é um medo patológico. Então, se ela continua naquele ciclo de fobia, como se fosse um ataque de pânico, a gente já encara como o medo patológico. Então, os principais sintomas que aparecem dentro dessa patologia, a gente pode chamar assim, né? É tremor. Então, a criança começa a tremer, tem dificuldades respiratórias, pode sentir tontura, fora o choro e a irritabilidade. Ela pode também ter comportamentos regressivos. Por que eu tô falando isso? Porque o medo ele pode não ser pontual. Então, ela tem medo ali na hora e acabou. Ele pode perdurar por um tempo.
E durante esse tempo, a criança ela pode regredir. Então, por exemplo, ela pode voltar a chupar chupeta ou voltar a fazer xixi na cama. O medo pode causar esse tipo de reação. E também comportamentos obsessivos. Agora falando das fases propriamente ditas e quais são os medos mais comuns. Tô vendo o pessoal chegando aí agora. Sejam bem-vindos, quem pegou agora. Como eu falei no começo, essa live fica salva. A Sojuri salva essa live e coloca pra rodar depois às 8 da noite, se eu não me engano, hoje ainda. Então vocês podem pegar o começo que vocês perderam ou o final, se não conseguir ficar até o final. Então, voltando. As fases da criança e os seus medos, né? Até os 6 meses, a criança ela tem medo de barulhos muito altos. Trovões, uma porta batendo, música muito alta, pessoas gritando. Como lidar com isso? Evita expor a criança a barulhos altos. Então, não vai levar uma criança numa festa. Não grita perto da criança, porque ela vai sentir medo de barulhos altos. De 7 a 11 meses, ela tem medo de pessoas estranhas e de altura. É muito importante, muito mesmo, que a criança tenha medo de pessoas estranhas. Já falo por quê. Ela precisa distinguir o que é seguro e o que não é. Então, ela precisa saber que ela não pode ir no colo de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que chegar e tentar pegar ela no colo, ela tem que dar uma estranhada mesmo, por questões de segurança e, de novo, de sobrevivência. Então, ela tem que saber distinguir o pai, a mãe, os cuidadores, que são pessoas que são seguras, de pessoas estranhas que ela não conhece e que estão tentando chegar perto dela, pegar, enfim. Com 1 ano, mais ou menos, ela tem medo dos pais desaparecerem. E aí eu quero puxar uma questão aqui, que é dentro da psicologia. A criança novinha, até 1 ano de idade, ela tem muito medo quando a mãe, principalmente a mãe, mas o pai também, não tá no campo de visão dela. Porque ela não consegue reconhecer que existe outra coisa, outros lugares, além daquilo que ela tá enxergando. É como se ela enxergasse só aqui, o que tá nesse ângulo aqui. Então, se a mãe sai, ela acha que a mãe morreu. É trágico, mas é real. Então, por isso que o bebê se acalma quando ele vê a mãe. Porque ele não consegue entender ainda que existe outras coisas, que a mãe vai voltar, que a mãe foi só ali na cozinha rapidinho e vai voltar. Ainda não tem a capacidade mental para ter esse discernimento. Com 2 anos de idade, a criança tem medo de médico, trovões, objetos muito grandes, então um ônibus, um trenzinho, um navio, alguma coisa assim, e criaturas imaginárias. De 3 a 4, a criança começa a ter medo de palhaços e pessoas fantasiadas, de escuro, insetos, monstros e de ficar sozinho. É aí que surge a questão da imaginação, da criatividade, o mundo imaginário. A criança ainda não consegue distinguir o que é a imaginação dela e o que é real. Então, para ela, os monstros que ela imagina na cabeça dela são reais, eles existem. Por isso que não adianta você, adulto, chegar para uma criança e falar: ah, isso é besteira. Que besteira, medo de monstro. É mentira. Desmerecer esse medo da criança, porque para ela, um monstro existe. De 5 a 6, começa a ter medos mais concretos. Aí que eu falei que a partir dos 7, os medos começam a dar uma estabilizada, dar uma diminuída. Porque a criança começa a ter um medo concreto, então ela tem medo de ladrão, tem medo de cachorro, dessas coisas visíveis e concretas. E a partir dos 7, ela começa a ter capacidade de entender melhor a situação. E começa a entender o que realmente representa perigo e o que tá tudo bem. Então, a partir dos 7,
começa a ter essa diminuição dos medos. Os medos vão se tornando outros, né? E, como eu falei, não é que vai acabar, não vai cessar. Ele só vai virar um medo mais real. Então, cada pessoa aí vai ter o seu medo. Então, tem gente, adultos agora, né? Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de bicho, enfim. Como se a criança começasse a desenvolver a personalidade dela. De uma forma bem básica falando. Não é exatamente isso, mas como se fosse. E também aos 7 anos ela tem medo que algo ruim aconteça com os pais. Então é normal nessa fase que a criança de repente fique triste e aí você vai perguntar e ela fala que ela tá com medo da mãe morrer, do pai morrer, mesmo que nada tenha acontecido. Mas é um medo natural dessa idade. E aí entra numa questão que eu já falei, que chegam para os filhos e falam: ah, não, a mamãe não vai morrer, o papai não vai morrer. A gente sabe que é mentira. Se acontece um acidente amanhã e aí o pai morre ou a mãe morre, a criança vai falar: poxa, mentiram pra mim. Então é hora de ter uma conversa com a criança nessa faixa etária, a partir dos 7 anos, de que sim, todo mundo morre, só que a mamãe e o papai se cuidam para que nada aconteça, para que nada de ruim aconteça, mas que isso chega para todo mundo, mas que não vai ser agora. E, enfim, ter uma conversa a respeito de morte com as crianças. E aí eu vou aproveitar e já vou dar um spoiler da próxima live. Já vou falar sobre o que vai ser a próxima live. Vai ser sobre luto e morte. A gente vai falar de um assunto tenso. Enfim, já contei aqui o que vai ser, não é surpresa pra ninguém. Então pronto, a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Como ajudar as crianças em situações de medo? Esteja presente para a criança, tanto fisicamente quanto emocionalmente presente. Então mostra para a criança que você está do lado dela, você consegue proteger ela de algumas coisas sim, que ela tá segura, que você tá lá para acolher. A coisa que a gente menos pode fazer, uma coisa que eu falo para os pais, tentem não fazer ao máximo, desmerecer o medo da criança. Então, ai, não é nada, ai, que besteira, ai, que bobeira, larga de ser bobo, você tem que ser corajoso. Coragem não é ausência de medo. Uma criança pode ser corajosa tendo medo sim. Uma pessoa pode ser corajosa tendo medo. A coragem, ela vai além disso, ela entra na questão de você fazer mesmo tendo medo. Então não fala pra criança que ela é medrosa, que ela é cagona, com perdão da palavra aqui, mas tem gente que fala. E você joga a autoestima da criança lá embaixo, porque ela vai se sentir muito menos. Ela vai se sentir mal, ela vai se sentir pra baixo, ela vai se sentir pequena. E vai sentir que o medo dela não faz sentido, vai sentir que é bobo. E não é bobo, ela sente de fato. Então, para uma criança que tem medo de monstro, o monstro para ela é real. O monstro para ela existe. Então, a gente não pode chegar e falar: nossa, que besteira. Sendo que o que ela sente é verdade. Então, a gente tá jogando fora, rasgando o sentimento da criança. E isso a gente não quer fazer, certo? Então, você pode mostrar para a criança também que aquilo não necessariamente representa um perigo. Claro que você não vai falar para a criança que o leão não representa um perigo. Não, você vai instruir a criança de não chegue perto de um leão porque pode acontecer isso, isso e isso. Mas vamos pensar nos medos comuns que eu falei agora. Então, medo de cachorro. Vamos imaginar que não aconteceu nada, a criança não passou por um episódio traumático com o cachorro e mesmo assim ela tem medo. Porque se ela passou por um episódio traumático de cachorro, a gente vai falar depois, dentro do transtorno que eu vou falar aqui no final. Mas imaginando uma situação assim, não aconteceu nada e a criança tem medo de cachorro. Não aconteceu nada e a criança tem medo de altura, tem medo de inseto. Qualquer coisa. Você pode falar para ela que aquilo não representa perigo.
Mas o que você não pode fazer, o que você não deveria fazer é forçar a criança a se aproximar. Por exemplo, eu, quando criança, tinha medo do fofão. É um medo clássico, eu sei que muita gente teve medo do fofão, muita gente tem medo até hoje, porque fofão é macabro, mas eu tinha muito medo do fofão. Uma coisa que minha mãe não poderia fazer, não sei nem se ela fez, se minha mãe tá aí, comenta aí, por favor. Ela não pode me pegar no colo e me entregar no colo de uma pessoa fantasiada de fofão, porque isso vai gerar um trauma e não vai melhorar o medo, vai piorar o medo. Então você não pode forçar uma criança a passar a mão num cachorro que ela tem medo, porque não é uma forma de melhorar, é uma forma de piorar, vai traumatizar a criança. Não repreenda a criança por sentir medo, não faça com que ela se sinta culpada por sentir medo. Gente, uma pausa, vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Porque como eu falei no começo, minha internet tá meio instável hoje. Alguém dá um ok aqui pra mim, por favor? Tá, recebi uma mãozinha assim. Obrigada. Em relação aos medos de criaturas imaginárias, você pode explicar pra ela que as criaturas imaginárias são imaginárias. São de mentirinha, são de faz de conta. Usa esses termos que estão bem relacionados ao universo infantil. Ah, monstro é de mentirinha. Bruxa é de faz de conta. Existe nas histórias infantis, nos contos de fadas, na história da João e Maria existe, mas aqui na vida real não existe. Você já viu uma bruxa? Tenta explicar sempre com o diálogo. E falando em diálogo, abre esse espaço para a criança falar por que ela está com medo, do que ela está com medo, o que ela quer fazer, o que ela acha que iria melhorar. Ouve a criança, deixa a criança falar, deixa ela expor o que ela está sentindo. Não barra isso. Então, tá com medo, deixa. Ou eu vejo muitos pais rindo do medo da criança. Criança lá chorando, se esgoelando, e os pais dando risada porque é engraçadinho, porque é fofinho. Ok, pode até ser, mas a criança se sente ridicularizada. E aí ela nunca vai... Ela vai, na verdade, vai dificultar ela falar com você sobre o que ela tá sentindo. Se você começar toda vez a ridicularizar o que ela tá sentindo, ela vai parar de falar. Você vai eliminar esse tipo de comportamento. Então, se toda vez que ela mostra, ela é repreendida, ela vai parar de mostrar. Então, ela vai parar de conversar com você. E aí, depois, quando crescer, isso tende a ficar um pouco pior, porque vai afastando os vínculos, né? E agora, vou falar sobre o transtorno, que eu falei que eu ia falar, então eu vou falar. É o TEPT, que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Acho que muita gente aqui já ouviu falar, mas não sei se todo mundo sabe de fato do que se trata esse tipo de transtorno. Eu vou falar muito brevemente, mas você pode procurar referências no Google, pode dar uma pesquisada melhor sobre isso se você quer entender mais. Pode me mandar mensagem também, se quiser conversar, se acha que está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, porque é uma situação complicada. É um transtorno que sim, ele passa, mas precisa de procurar ajuda. Ele raramente passa sozinho, a pessoa precisa fazer algo com isso. Então o TEPT é um conjunto de reações de um evento traumático que teve muita carga emocional e que foi muito desgastante para aquela pessoa. Então, um exemplo, vários exemplos, né? Vamos pensar. Acidente de carro. A pessoa começa a ficar com trauma de dirigir. Assalto, sequestro, essas coisas bem pesadas. Guerra. Vamos pensar aí nas crianças da Síria, que vivem esse ambiente, essa situação de guerra todos os dias, basicamente. Então, são acontecimentos que
são muito pesados e que tem muita carga emocional. Só que aí existe uma outra coisinha dentro do transtorno do estresse pós-traumático, que é o transtorno do estresse agudo. Então, vamos pensar qual que é a diferença. Aconteceu um evento traumático. O transtorno do estresse agudo, ele acontece logo em seguida, pode aparecer até uns 3 dias depois do acontecimento traumático. E ele dura, de 3 dias a 1 mês, digamos assim. Dura pouco tempo. Então, a pessoa passa por esse trauma, só que depois de um período pequeno, ela já está recuperada. Esse é o estresse agudo, o transtorno do estresse agudo. O transtorno do estresse pós-traumático tem a diferença de que ele pode surgir até 6 meses depois do acontecido, ele pode demorar para aparecer, e ele dura mais, e ele é bem mais intenso. E aí ele precisa de tratamento. Qual que seria o tratamento mais adequado? Na verdade, é um combo, né? A gente não pode falar de um tratamento. Mas terapia e, se necessário, medicamento. Entrar com medicamento, porque isso pode acabar acarretando uma depressão, ansiedade, pânico, alguma outra comorbidade, algum outro transtorno junto. Então, geralmente são eventos que ameaçam a vida da pessoa ou vida de pessoas próximas. Então, vamos pensar numa criança que viu a mãe ser agredida pelo pai dentro de casa. Então, colocou em risco a vida da mãe, a criança presenciou, e isso pode gerar um transtorno do estresse pós-traumático naquela criança. Ela pode pegar trauma, e aí ela pode pegar trauma de várias coisas dentro dessa situação, porque é muito amplo. Pode ser da figura masculina, pode ser quando alguém levanta a voz para elas, fala de uma forma mais firme, ela já pode ficar mais assustada. Enfim, várias coisas. Os eventos mais comuns dentro da faixa etária infantil, o evento mais comum na realidade é algo muito triste, muito pesado, que é o abuso infantil. Ele pode gerar o transtorno do estresse pós-traumático numa criança. Vou chamar de TEPT, gente, porque é mais fácil, tá? Até falar tudo, transtorno do estresse pós-traumático, vamos apelidar de TEPT. Outros exemplos, além do acidente de carro, abuso infantil, violência doméstica, que também gera muito TEPT nas crianças, muito trauma. Tiroteio, ataque de cachorro também é super comum. Incêndio, guerras, sequestros, mortes de familiares e desastres naturais. Tsunami, enchente, incêndios, furacões, essas coisas também podem. Mas os mais comuns são abuso infantil e violência doméstica, presenciar a violência doméstica ou ser agredido mesmo por algum dos cuidadores. Dentro do TEPT, a criança ela pode reviver o acontecimento de 2 formas. Ela pode reviver através de flashback, que é quando ela está acordada, ou através de pesadelos, quando está dormindo, obviamente. No flashback, ela pode associar algo, ela pode ver algo que ela associa com esse acontecimento e aí ela tem uma crise de trauma. Tremor, sudorese, pânico, bem parecido com crise de pânico e crise de ansiedade. Ela pode perder a noção da realidade. Isso agora a gente tá falando tanto de crianças quanto de adultos, tá? Todo mundo que tá me assistindo aí, não tô falando só de criança mais. Mas a pessoa que tem TEPT, ela perde a noção da realidade. Pode perder os sentidos, pode ficar paralisada, pode, às vezes, até desmaiar quando ela tem esses flashbacks. E ela pode tentar fugir ou se esconder. E não necessariamente está acontecendo de novo. Por exemplo, um assalto. Aconteceu, a pessoa ficou com trauma e aí ela teve um flashback. Não necessariamente está acontecendo na realidade um assalto. Ela está vendo um assalto acontecer de novo. Não. Ela pode ter visto
algo que remeteu àquela lembrança e aí ativou no cérebro dela toda a questão daquele acontecimento de novo. Então, ela pode ter visto um carro da mesma cor que bateu no carro dela. Ela pode ter visto uma pessoa que parecia muito com o assaltante que cometeu o assalto. E, normalmente, a pessoa, geralmente mais a criança, na criança acontece isso mais, ela começa a perder o interesse pelas atividades diárias, pelos hobbies, por coisas que ela gostava de fazer, ela não consegue fazer mais, perde o ânimo. E aí onde eu falo que pode ter um outro transtorno associado, pode aparecer uma depressão, pode aparecer uma ansiedade e tende a se afastar das pessoas. Ficar isolada, ficar no quietinho dela, no cantinho dela, não querer mais conversar, pode se sentir culpada por não ter feito algo que impediu esse acontecimento. Vamos pensar numa situação de homicídio. Bem pesado. Ela viu acontecer com alguém próximo. Ela pode começar a ter um pensamento disfuncional, ou seja, um pensamento errado, de que ela poderia ter impedido e que a pessoa morreu por culpa dela, porque ela não reagiu, porque ela não fez nada, porque ela não impediu. E isso vai consumindo a pessoa por dentro. E ela pode ter também o que a gente chama de hiperprontidão, que é ficar sempre em estado de alerta. Então, ela tá sempre assustada, sempre de olho em tudo para ver se não vai acontecer nada, e ela se assusta com mais facilidade. Então, para finalizar, como que trata o transtorno do estresse pós-traumático, tanto em crianças quanto em adultos? Terapia. Nesse caso, eu indicaria uma terapia comportamental. Eu acho que trabalha mais em cima disso, de casos específicos. E, se houver necessidade, entrar com medicação. Então, se acontecer de aparecer uma depressão, uma ansiedade, procurar um psiquiatra para entrar com medicação. Certo, gente? Por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei bastante de coisas pesadas hoje, né? Lembrei de uma coisa que eu tinha medo quando eu era criança também. Cachorro. Porque sim, eu fui mordida por cachorro. E aí eu fiquei com medo de cachorro, passou, enfim. Então eu tinha medo do fofão, tinha medo de cachorro. E minha mãe fala que no meu aniversário de 1 aninho eu chorei com o Papai Noel, porque teve Papai Noel. Porque eu faço aniversário perto do Natal. Chorei de medo do Papai Noel. Ou seja, acho que se encaixa em tudo aqui, né? Todas as fases. Então, o fofão, que é uma pessoa fantasiada, uma pessoa meio estranha, um negócio ali esquisito. Cachorro, por conta de uma experiência traumática, por ter sido mordido por cachorro. E o Papai Noel, que é uma pessoa estranha. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei de coisas um pouco pesadas hoje. Falamos de assalto, sequestro, homicídio, morte, nossa senhora. Na semana que vem a gente vai falar sobre o processo de luto. Vou falar sobre todas as faixas etárias na semana que vem, não só sobre criança e adolescente, mas vamos falar sobre o luto no geral, lidando com a morte, explicando morte para crianças. Vou trazer o conteúdo que eu sei, que eu estudei para vocês, principalmente nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, que a gente está sujeito a perder pessoas, infelizmente. Muito triste de se falar isso, mas a gente está sujeito a isso. E como explicar para as crianças o que aconteceu, né? Não só dentro da pandemia, mas quando perde um ente querido, como lidar com isso, como que funciona também o processo de luto. Cada um lida de um jeito, né? Então, semana que vem a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem perdeu o começo, a live fica salva, assiste depois. E
Eu espero vocês na semana que vem. Muito obrigada para quem ficou aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se quiser conversar comigo, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é thaisapsicologia@gmail.com. Eu sou psicóloga de crianças e adolescentes, associada da Sojures, conveniada com a Sojures. E é isso, gente. Por hoje é só. Um beijo e até semana que vem. Tchau!